Já vi. Ali baixo. Lindo. Mais uma. Mais um? Vamos lá. E já está chegando a hora, né? Então vamos começar a diminuir o ritmo aqui, né? Tentar vontade, tá amenizar aqui. Passarinho sozinho saiu do ovo e era noite. Os seus olhinhos viram só escuridão. Ele pensou que a vida era solidão. A lua estava tão linda, estrelas brincavam no céu, e o passarinho se conformou com seu viver. E então o sol chegou trazendo o amanhecer. Vai ter luz quem amar. Vai ter luz quem amar. Não sei onde eu Mãe. Não, ali, volta. Aí. Ele ficou encantado. A mata ganhou tanta cor e outras aves vieram convidar. Com muitas asas é mais fácil voar. Vai ter luz quem amar. Vai ter luz quem amar. Não se vá. Tenho tanto a lhe ofertar. Quero lhe mostrar toda a paz que guardei pra você. Andei tanto pra descobrir o que era o amor e percebi que pra amar basta ter coragem pra ser. Coragem pra ver o brilho da vida com toda a emoção, coração a sorrir, alma a voar. O amor é uma luz, o amor é uma luz, o amor é uma luz, o amor é uma luz que ilumina as almas, que ilumina o ser, que ilumina as vidas. Vai ter luz quem ama. O amor é uma luz, vai ter luz quem amar. O amor é uma luz. O amor é uma luz.
Obrigado, Sauler, pela maravilhosa música. Vamos então dando início à nossa reunião. Vamos fazer uma prece inicial antes de passarmos para a palestra. Todos são bem-vindos. E vamos dar início à nossa reunião. Então vamos levar nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Senhor nosso Pai por tudo que nos tem dado, pelo sol, pelo amor, pela família, pelos amigos, Pai, de trabalharmos na sua seara bendita, de luz, de paz, de alegria, às vezes da porta estreita que nos faz, mas que nos faz, Pai, darmos o que está mais intrínseco em nosso coração, Pai, para a nossa evolução espiritual, e nos faz revelar nosso valor, Pai, nos momentos de maior dificuldade. Mas lembrando também que a doutrina de Jesus, nosso mestre, é a doutrina da Boa Nova, e a Boa Nova traz alegria aos corações que têm contato com ela. A Boa Nova nos felicita por termos encontrado uma chegada para os nossos corações cansados de desilusão, de tantas esferas da vida material. Termos alcançado o Mestre Divino, Jesus, mostrando para nós, com muita suavidade, muito amor, mostrando o caminho que devemos seguir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo mal, porque são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Bem-vindos a todos mais uma vez. Estou vendo aqui os Joãos, João Luiz, João Mamed, Luiz, bem-vindos. Tudo bom? Todos, tudo bem? Tudo. Ana, Renata, Lúcia, todos. Meu tio e minha tia estão aqui presentes hoje, tia Júlia, tio segundo. E vamos então dar início à nossa reunião. Hoje temos um convidado muito especial, nosso amigo Sauler. Ele está nos dando essa palestra lá do Brasil, nos felicita muito com essa oportunidade dessa palestra com ele. O Sauler é terapeuta sistêmico e de linguagem corporal, né? E ele já participa do movimento espírita já há um bom tempo, movimento de unificação, trabalhou em diversas esferas, e ele vai nos falar hoje sobre esse tema tão delicado e tão importante, que é suicídio e espiritismo. Ele que tem conhecimento, experiência de ambas as áreas, da área profissional e da área do espiritismo, vai nos brindar com essa palestra hoje. Gostaria então de passar a palavra para o Sauler. Por favor, Sauler. Obrigado, Alex. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Eu estou realmente no movimento espírita, além de terapeuta sistêmica e analista corporal, eu sou evangelizador, tanto de bebês, né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer evangelização de bebês, está bem legal, uma coisa bem diferente. E também eu sou evangelizador, já fui tanto de mocidade quanto também de jovens até 13 anos, 18 anos. Então é muito bacana quando a gente vê que oportunidades vão acontecendo para a gente expandir o nosso conhecimento. E quando eu falo expandir o nosso conhecimento é justo isso.
O que a gente aprende com essas crianças não está no gibi, gente. A gente aprende demais com eles. Uma situação que eu não esqueço jamais foi uma criança de 5 anos, quando eu tive um baita aprendizado com ela, quando ela vendo com uma outra de 4 anos, as duas estavam vendo lá um lobo chegando numa floresta, os animais todos correndo com medo do lobo, e o lobo sedento, né, até salivando, e aí todo mundo sabia o que o lobo queria. E a criança de 4 anos virou para outra e falou assim: nossa, o lobo é mau, né? E aí que veio o baita aprendizado. A criança de 5 anos vira e fala: não, o lobo não é mau. Na verdade, ele só faz isso porque ele não aprendeu a ser bom. E aí a gente fica assim: uau! Olha como que esse espírito imortal vem com bagagens que podem ter sido realmente reforçadas através da evangelização, através dos pais, mas certamente tem ali algo que entrou em ressonância para ela fazer isso e ensinando, compartilhando conhecimento com uma outra criança ao lado dela. E o que é interessante disso? Se ele não aprendeu a ser bom e faz maldades, se ele não aprendeu a ser bom e se afasta da luz, é totalmente condizente quando a gente rememora o Cristo falando: quem anda comigo não andará nas trevas, mas verá a luz do mundo, pois eu sou a luz do mundo. E é interessante a gente rememorar, porque o nosso tema é muito delicado e muito importante: suicídio e espiritismo. Suicídio, que é o tema principal, né, realmente o mais forte, e espiritismo, porque é a doutrina que hoje nós estamos estudando, que nos afinizamos e que traz muito conhecimento, e quanto mais conhecimento, mais responsabilidades. Eu gosto muito de falar uma coisa: nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhum conhecimento te salva. O que te salva, o que de repente faz com que você seja diferente, é justamente o bom ou mau uso que você faz com esse conhecimento que você tem. Então, dentro dessa realidade, muitas pessoas eu vejo em transtornos dos mais diversos e pensam assim: nossa, meu parente desencarnou, mas eu não posso sofrer porque eu sou espírita. Nossa, eu estou aqui, perdi o emprego. Não, mas eu tenho que entender que tudo é dentro da lei de Deus e eu tenho que enfrentar com resignação. Sabe o que acontece? Ela cria um peso ainda maior do que ela já está enfrentando. Esse peso ainda maior faz com que ela fique sufocada, que ela não consiga lidar com essa questão. E isso é extremamente prejudicial para ela. É importante que nós tenhamos a compreensão de que o conhecimento, como Cristo falou, conhecereis a verdade vos libertará, não é libertar tipo, posso fazer o que eu quiser. Não, a liberdade é justamente a liberdade da ignorância. Agora você sabe o que quer dizer. Agora você sabe aonde trilhar o seu caminho. Agora você sabe quais são as consequências. E a partir desse momento, você está liberto daquelas trevas que anuviavam a sua mente, os seus olhos. Então, eu me rememoro também quando ele diz: por que você está enxergando o cisco no olho do teu irmão se tem uma trave no teu? A gente tem que olhar para o nosso, em muitos momentos, para depois que estivermos mais equilibrados, conseguir olhar de uma forma mais caridosa para com o outro. Mas a gente não quer resolver os nossos problemas. A gente fica mascarando, a gente fica entubando, a gente fica guardando e a gente deixa protelando para depois, o que às vezes o depois nunca chega. E muitas outras angústias podem vir a acontecer. Dentro dessa temática do suicídio, é importante que a gente saliente que não existe um motivo principal para isso acontecer. Todo motivo é importante. Todo motivo é importante. A pessoa, de repente, perdeu o emprego. A pessoa, de repente, perdeu um amor, um filho, um pai, uma unha, um animal. Não existe um motivo certo. Eu vejo muitas pessoas perguntando: mas é mesmo? Se suicidou? Por quê? Por quê? Porque, de repente, do motivo você fala: realmente, é brabo, né? Punk, pô, não dava pra suportar isso não. Pra quê? O ponto principal é: ele ou ela não conseguiu lidar com as questões que estavam acontecendo na vida dela.
E nunca é uma coisa apenas, é um acúmulo de coisas e chega ao cume que de repente basta somente um fiapo, uma pedrinha para o negócio acontecer. Então não existe o motivo, existem um complexo de ações, de reações, de coisas que vão acontecendo que culminam no ponto que a pessoa não aguenta mais sentir. É muito importante a gente salientar também isso. O suicida, em grande parte, ele tem uma vontade enorme de viver. Pô, Sauler, estranho isso, hein? O suicida tem vontade de viver? Sim. Eu sou terapeuta. E todas as pessoas que chegam para mim com esse quadro de já tentativas de suicídio, ou então que já estão quase que se despedindo das pessoas, eu faço uma pergunta muito simples. Se as suas dores não existissem, se tudo que te angustia não estivesse mais acontecendo, você ia querer se matar? A pessoa pensa e não ia não. Então ela está querendo tirar a própria vida ou ela está querendo se livrar dessa dor que está monstruosa, esmagando ela? 95% dos casos, mais ou menos, a pessoa, na verdade, não quer se matar, não. Ela quer se livrar da dor. E aqueles outros 5%, eu acho que ela ainda não entendeu que é a dor que está sendo muito grande e ela não está conseguindo dar conta. Ela não está conseguindo dar conta. Eu faço uma participação na rádio FM 101 aqui de Macaé, às 10 horas da manhã. Às vezes não acontece por conta de programações extras da rádio, mas normalmente às quartas-feiras, às 10 horas da manhã, eu faço uma participação e eu me rememoro com muito carinho a primeira vez que eu fui convidado. Porque enquanto eu estava ali falando, entrou uma jovem de 21 anos entrando em contato com o WhatsApp da rádio e falando: eu não aguento mais. Eu já tentei algumas vezes suicídio. Eu ouvi o Sauler falando e me deu um estímulo muito grande para eu ouvir o que ele pode falar para mim, porque eu não aguento mais o que eu estou vivendo. Imagina, é delicado, né? Você ao vivo chega essa questão, mas, cara, de verdade, se você não tiver muito alinhado com o que você tem que fazer, se você não estiver preparado para a tarefa que você realmente está se propondo, aí o bicho pega. Mas se não, acredita. Acredita, porque se está chegando para você, não existe acaso. Acredita que se está chegando para você é porque você pode ajudar. Então eu peguei e comecei a conversar com ela, comecei a dar algumas orientações e as intuições vêm, né? Eu trabalho também mediunicamente e aí eu digo que eu, na terapia, eu trabalho mediunicamente direto. De intuições, né? Que chegam muito. E aí dentro dessa realidade, eu fui e falei com ela: olha, vamos fazer o seguinte, meu contato é esse, vamos conversar, eu faço até uma sessão experimental com você, não vou te cobrar nem nada para a gente conversar. Ela tinha tentado, antes de falar comigo, há uma semana, overdose medicamentosa. Consciente, ela tomou mesmo querendo se matar. E ela iniciou o processo comigo. Hoje nós estamos há menos de 2 meses. Mas na terceira sessão, no final da terceira sessão, ela falou assim: Sauler, incrível. Eu não estou nem conseguindo me reconhecer. Hoje eu estou com uma vontade de viver enorme. E aí, não é porque eu sou um terapeuta sensacional, que eu sou sinistro. Não. É porque dentro da realidade e da forma terapêutica que eu trabalho, eu gosto muito de falar uma coisa. Tudo o que a gente foca cresce. Se você, de repente, está envolvido num problema e você foca nele, você não enxerga mais nada. Mais nada. E a partir do momento que você não enxerga oportunidades, possibilidades, você fica totalmente envolvido com esse problema, angustiado, temeroso, desesperado. E aí isso é muito pesado. É pesado demais. E por que começou a ficar pesado demais? Porque você focou tanto que ele cresceu. E ela estava nesse patamar. Normalmente, dentro do processo terapêutico, eu ofereço não a briga com relação àquela questão que está angustiando ela. Até porque se eu brigar com essa questão, eu também estou focando. Então, eu prefiro focar na solução. Focando na solução, ela começou a ver oportunidades. E aí, só para fazer mais ou menos o quanto que teve modificações na vida dela.
ela teve reconhecimento no trabalho, ela melhorou a relação com a mãe dela, ela melhorou a relação com os irmãos que não tinha mais contato, ela ficou com muito mais prazer de viver, começou a perceber os potenciais que ela tem. De verdade, gente, o problema dela não era que ela estava querendo se matar, é que ela não estava dando conta da dor. A dor estava tão grande que ela não conseguiu enxergar mais nada. E isso é muito sério. Eu não sei quantos aqui que estão ouvindo e que ainda vão ouvir, de repente conhecem pessoas que estão nesse quadro. Mas saibam, essa pessoa não está dando conta da dor que ela está sentindo. Verdadeiramente ela não está querendo se matar. Ela não está querendo ir embora. E o fato de ser espírita não impede absolutamente nada da pessoa cometer suicídio. Sabe por quê? Mas não, Sauler, impossível. A pessoa sabe que vai penar no umbral, o bicho vai pegar, ela vai sofrer pra caramba, mas ela tá sofrendo agora. Agora ela não tá dando conta. Mas vai ser muito pior depois. Isso é de uma forma racional. Mas emocionalmente ela tá tão abalada, ela tá tão destruída, ela tá tão desequilibrada que ela não consegue dar conta disso. Então, ela busca como sendo um alívio, como sendo uma solução. Não são poucos os casos de processos obsessivos que os espíritos fazem de tudo para as pessoas chegarem no ponto de cometer suicídio, em alguns pontos até mesmo aquela mais profunda, que é a possessão, mas quando vai cometer o ato, eles saem, tiram toda a influência para a pessoa ver que ela está fazendo. Crueldade? Sim, não deixa de ser. Mas o ponto principal é que a ação espiritual acontece de forma extremamente intensa. E se a gente não der conta de perceber isso, quanto espíritas, e somente ficar vendo, pô, esse moleque não sai do quarto, que besteira, tá toda machucadinha, toda chateadinha por conta de eu falar mais ou menos grossa com ela, nós não sabemos como está o mundo interno das pessoas. O que às vezes a gente faz é meter a mão na ferida e mexer com tanta intensidade que a pessoa não aguenta. Aí eu fico pensando o seguinte, vamos pensar comigo. Um jovem que não está interagindo mais com a família. Ele vive no computador, vive trancado no quarto, às vezes bate porta, não ajuda em nada, não interage com seus pais. Primeiro ponto, esse jovem não tem afinidade com os pais, porque ele prefere estar em outros mundos, em outros universos, na internet, com amigos online, do que com os pais. Então, ele não tem afinidade com os pais e muitos estão indo como fuga. Eu não consigo ser feliz aqui na minha família, na minha casa, então eu prefiro ser feliz com que eu nem sei como é que é. Mas eu falo aqui, ele dá risada, eu coloco o kkkk e eu não esbocei nem um sorrisinho de canto de boca e tá andando. Mas as pessoas me aceitam. As pessoas me aceitam como eu sou. Pelo menos assim ele pensa. Porque ninguém nem sabe como é que você é. A não ser em alguns pontos que realmente a pessoa possa se apresentar mais e tudo. Mas não é o que normalmente acontece. E ela vive num universo onde ela acredita que ali ela é muito mais feliz, onde ela acredita que ali é a solução. E aí vem o pai e a mãe e fala: acabou, moleque. Agora cortei a internet. Você não sai do quarto por bem, agora vai sair por mal. Sabe o que esse pai e essa mãe fez? Praticamente matou o mundo desse jovem. E quando mata o mundo desse jovem, quando mata o mundo dessa pessoa, ela não tem mais aonde estar, porque ela não tem um espaço, pelo menos assim ela pensa, em lugar nenhum. E ela só tinha na internet. E aí os pais, movidos de vontade de ajudar, fazendo o melhor que eles podem, com aquilo que eles têm, que é o conhecimento, fizeram essa ação. Eu gosto muito de fazer algumas reflexões para as pessoas que eu converso, que eu atendo. Eu gosto muito de tirar esse estigma de certo e errado. Até porque certo e errado são títulos que valem muito dependendo do ponto de vista. Existem países que pena de morte é ok.
Existem países que a menina se deitar primeiro com o pai é tudo ok, antes do noivo. Tipo, caraca, se você olhar isso daqui com os costumes do Brasil, eu falo, que doideira, rapaz. Não é doideira. Lá é certo, aqui é errado. Então eu vejo muito o seguinte, o que você está fazendo está te trazendo mais benefícios ou malefícios? Você chegar e fazer isso com o seu filho, nesse cenário que eu montei, você acha que vai trazer mais benefícios ou malefícios? Sendo mais malefícios, essa não é uma boa estratégia. Se não vai trazer benefícios, busque estratégias que te tragam melhores resultados. Porém, saibam, nossos resultados não nos definem. Definitivamente. Você pode, de repente, chegar e falar, nossa, que pai e mãe terrível, são péssimos pais. Como fazem isso? No dia seguinte, eles recebem a visita de um terapeuta, de um psicólogo, de um profissional, instrui eles como deve lidar com o filho e eles começam a lidar de uma forma sensacional. Então, agora eles são excelentes pais. Mas eles não eram péssimos pais? Sabe por que eles mudam? Porque as atitudes mudaram. E os resultados agora são diferentes. E se eles cansarem desse tipo de metodologia? Está até funcionando, mas eu estou saturado de ficar fazendo isso. Parece que eu estou sendo manipulado, tendo que ficar fazendo coisinha por coisinha para o meu filho ficar bem. Aí deixa de fazer. Voltam a ser péssimos pais? Os nossos resultados não nos definem. Se você quer um bom resultado, você tem que sempre buscar esse bom resultado. E por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente, às vezes, cobra de forma excessiva, tanto aos pais quanto aos próprios que estão sofrendo por esse grande mal que é desistir da sua própria reencarnação, desistir da sua vida. Ele simplesmente está tendo resultados ruins na vida dele. Ele não está conseguindo ter resultados tanto com benefícios que ele sente que não vale a pena. Não vale a pena. Para que eu vou ficar aqui se meu pai e minha mãe não me entendem? Se o meu professor, eu recebo bullying na escola e ao invés de repente ele me defender, ele fica olhando e não faz nada. E quando eu fico cheio, eu fico com a minha paciência lá no limite, lá no espaço, eu vou e agrido, porque é a única forma que eu tenho para fazer. Eu não sei lidar com as minhas emoções, então eu tenho que usar a minha força. E quando eu uso a força, vem represálias. Gente, se imagina nesse cenário onde ninguém te apoia. E quando você faz alguma coisa para tentar se ajudar, você recebe mais pressão. É muito pesada. É muito sério. Não existe um motivo certo para a pessoa cometer suicídio. O suicídio é um alívio da dor imediata, mas é um ingresso para uma dor muito maior. Racionalmente a gente sabe disso. Mas tenta falar isso com quem está vivendo. Não vai funcionar. Ah, Sauler, mas eu conheço gente que quando sabe que o umbral o bicho pega, aí começa a mudar. Uhum. Deixa o bicho pegar mais ainda na dor dela. Isso fica inibido. Nós temos o cérebro reptiliano. Não sei se todos conhecem esse termo, mas é justamente aquilo que é mais nos nossos instintos primitivos. Instinto de conservação, instinto de sobrevivência, instinto de defesa. E quando eu acho que todo mundo está querendo me agredir e eu não tenho o que fazer, eu fujo. Comecei a atender um jovem de 10 anos. E aí ele começou a falar, com criança a gente tem que entrar muito no universo lúdico, e aí ele começou a falar uma coisa muito interessante. Não é o caso de suicídio nem nada, mas se não cuidar, pode vir a se tornar. E aí ele falou assim, porque o meu gato, ele ataca os cachorros. Ele tem gatos e cachorros. Eu, bacana. E aí, você acha que pelo fato do... E assim, eu vou, obviamente, antecipar aqui, correr um pouquinho com a história. E você acha que ele, acuado, sendo mais fraco, ele tá certo em bater? Tá certo em agredir? Aí ele, não, eu acho que não.
porque senão ele vai ferir também o outro. Então, é preferível que ele fuja. Entendi. E aí eu comecei a perguntar sobre ele. E ele tem um perfil de vida onde ele, com pessoas mais velhas, ele não revida. Ele foge para dentro dele, ele chora, ele não sabe o que fazer. E às vezes ele explode com ele mesmo e ainda recebe represálias. E com pessoas mais fracas, ele virou agressor. Todo agressor, vocês podem ter certeza que ele já foi agredido. E a partir do momento que esse agressor deixa esse agredido num estado de calamidade tão grande emocional que ele não quer mais fazer nada, não quer mais viver, é porque ele é o baita vilão? Não. É porque nós estamos vendo pessoas cada vez mais adoecidas, aonde as pessoas estão se afastando justamente da luz do mundo que traz a moralidade, que traz a base, que traz o conhecimento e o contexto para que nós possamos nos preocupar com o outro. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando eu oro e falo isso, e quando eu falo, seja feita a vossa vontade, e quando eu percebo que quando eu falo, amarás o teu próximo como a si mesmo, opa, calma aí, tem uma condição aqui. Então quer dizer que eu tenho que me amar primeiro, para depois amar o outro. É amarás o próximo como a mim mesmo. Se assim fosse, gente, vivido por todos, não existiriam pessoas se mutilando, se suicidando, com términos de relações. Minha vida acabou, meu marido foi embora. Minha vida acabou, a minha namorada me abandonou. Isso é hiper, ultra comum. Normal não, comum. O normal é a gente estar conectado com aquilo que realmente é a nossa centelha divina. O corpo é só corpo. Se ele não estiver animado com essa centelha, é só matéria. Então, dentro dessa realidade, quanto mais a gente se reconecta, mais a gente se reenergiza. A gente precisa ter muita cautela com relação a isso. Comecei, há um tempo atrás, a atender uma jovem de 15 anos. A tia entrou em contato de uma forma um pouco desesperada comigo, falando que ela já estava fazendo cartas de despedidas para as pessoas. Entraram no quarto dela e acabaram encontrando essas cartas. O cenário não é muito fácil de se lidar, porque ela, devido à forma impositiva que tentaram colocar na vida dela sobre religião, e de uma forma distorcida, de um Deus punitivo que permite um monte de diferenças, tanto entre classes sociais, quanto em termos de saúde, quanto em termos de qualquer situação, uma pessoa que racional como ela é, esse Deus não faz sentido. Esse Deus não pode ser Deus. Esse Deus não é bom. Todo mundo fala que Deus é bom, não está fazendo o menor sentido para mim isso. Então, eu não acredito em Deus. Uma jovem, 15 anos, querendo se suicidar, sem acreditar em Deus. Aí, quando eu peguei assim, eu falei, vambora. Por isso que eu gosto muito de me preparar e eu estudo sobre religiões, sobre doutrinas, inclusive sobre filosofia. Se a gente parar para analisar, esquece a questão toda espiritual do Cristo. Esquece que ele é o governador do planeta Terra. Esquece que ele é o cara mais iluminado. Cara, vamos analisar a filosofia do Cristo? Que filosofia genial, fantástica. É muito bacana porque eu posso falar sobre o Cristo sem levantar bandeira religiosa. Eu falo sobre a moralidade. Eu falo sobre a filosofia dele. E isso foi o suficiente para ela, depois de mais ou menos, acho que foram 3 ou 4 sessões, que ela foi meio que obrigada a fazer terapia. Ela não queria, não. E eu sou do seguinte ponto.
Se você não quer, não adianta eu ficar te forçando. A pessoa tem que querer. Esse é o combustível principal para você sair do seu estado. E aí, dentro dessa realidade, ela falou, Sauler, eu não quero mais. Não quero. Não estou vendo muito resultado e tudo e tal, que não sei o quê. Mas ela também não queria já, desde o começo. Mas beleza. Eu entendo. E eu vou te dizer que, na verdade, depois ela até falou, não, eu quero sim, Sauler. E eu falei, mas você vai fazer as coisas que, de repente, têm que ser feitas? Que eu trabalho de uma forma um pouco diferente. Algumas pessoas que estão aqui assistindo são atendidas por mim e sabem que eu pego de uma forma muito diferente, bem alternativa nesse quesito. E aí, dentro dessa realidade, ela falou, não, não vou fazer nada. Eu falei, então se você não vai fazer nada, quer dizer que você não quer continuar. Ela, não quero não. Eu, beleza. O que você vê que você conseguiu avançar com o processo terapêutico? Aí ela disse, não avancei nada. Eu só deixei de pensar em me matar. Eu falei, pô, ok. Estou muito feliz. Porque se você só deixou de pensar em se matar, para mim isso é uma grande coisa. Até porque senão você não estaria aqui comigo, senão você não estaria vivendo com a sua família, senão você não estaria agora tentando outras coisas, mesmo sem auxílio terapêutico, para viver. Se você deixou de pensar em se matar, você decidiu viver. E viver já é um ótimo passo. Então, assim, é muito legal porque às vezes a gente não consegue nem perceber o que está acontecendo com a gente. E a gente tem tantos avanços. Nós temos aí o cara mais conhecido, o suicídio mais conhecido do mundo, que foi Judas Iscariote. E até hoje, as pessoas malham o Judas. Colocam um bonequinho lá pendurado e tampa na pancada no boneco. A primeira coisa que Jesus fez foi arrebatar Judas. Judas que hoje está bem pra caraca. E o pessoal ainda malhando Judas, que já reencarnou diversas vezes e conseguiu avançar pra caramba. E o pessoal malhando Judas, sem perceber que a gente está condenando Judas ainda hoje. Sem perceber que a gente está apontando Judas como se fosse traidor. Traidor. Judas deu spoiler para ele. Falou que sabia que ele ia trair e falou, vai lá e faz. Se ele sabia e se ele falou para fazer, será que isso seria traição? Fica aí no ar para a gente pensar. Porque eu particularmente não enxergo dessa forma. Existem alguns estudos bem interessantes sobre Judas e eu gostaria de falar só uma situação aqui. Judas era se não o mais culto de todos eles, todos os apóstolos. A maioria lá era pescador, não tinha nenhuma instrução. Tanto que ele era o cara que ficava com as finanças, que sabia lidar com o dinheiro. E ele tinha uma visão equivocada, imediatista. Imediatismo, quase não somos, né? Esse imediatismo fez com que ele quisesse meio que forçar uma barra, justamente para que Jesus mostrasse todo o seu poder. Pô, meu irmão, eu tô junto de um cara aqui que acalma as tempestades, que anda sobre as águas, que cura leprosos, que ressuscita os mortos, que faz e acontece. Meu irmão, o cara não tem super-herói mais poderoso do que esse. Então eu vou forçar uma barra. Conseguir, de repente, dominar tudo aqui para a gente viver a plenitude não é grande coisa. O ponto é que ele não entendeu. Ele não entendeu o conceito principal. E o imediatismo fez com que forçasse uma barra. Esse cara que traiu, ele traiu por 30 moedas, né? O que ele fez com as 30 moedas assim que viu que o Cristo foi preso? Foi lá e jogou de volta. Não faz o menor sentido. Se ele traiu para ter o dinheiro, por que ele devolveu depois que o cara foi preso? Para mim, me diz que, na verdade, pode ser que não era bem isso que ele queria. Que ele queria um outro resultado. E ele ainda conseguiria uma grana boa, junto com um resultado que era o que ele queria, e estava bom demais. Não faz o menor sentido ele ter devolvido. Só que esse cara, quando vê
que ele fez uma baita besteira, a pressão foi tão gigante. Porque, assim, os outros discípulos não sabiam que ele tinha feito isso. Foi uma surpresa para todo mundo. Não sabia que ele ia trair o Cristo. Tanto que quando falaram, nossa, Judas se enforcou, todo mundo lamentou. Ninguém ficou assim, ó, bem feito, esse danado. Não! Eles lamentaram. Porque eles viveram anos juntos, tinham cumplicidade, eram amigos. Mas a pressão que às vezes a gente coloca para cima da gente é muito maior do que a pressão da sociedade, muito maior do que a pressão do chefe, muito maior do que a pressão dos pais. Às vezes a gente não se aceita, às vezes a gente não consegue lidar com o jeito que nós somos, porque a gente vive, às vezes, tentando ser quem a gente não é. A sociedade mostra um formato, um avatar que a gente tem que seguir. Tem que ser bonito, tem que ser sarado, tem que ter o abdômen trincado. Tô ferrado já, né, gente? Meu Deus do céu, ai, ai. Então, dentro dessa realidade toda, a gente começa a ver que tem muitos estereótipos que têm que ser seguidos e muita gente não consegue. E o pior de tudo, que às vezes tem gente que não consegue, só que acha que está um pouquinho melhor do que o outro e ainda fica apontando. Entendem por quê que o Cristo diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem andará comigo não andará nas trevas? Porque se andar com ele, esse tipo de atitude não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Mas ele respeita o nosso tempo. Até porque nós somos espíritos imortais. Triste demais quando vejo uma mensagem de um jovem, de um homem, de um idoso cometendo suicídio. Porque eu sei que por trás está um peso gigante que não conseguiu lhe dar conta. Tudo isso, gente, mostra o peso que é a cobrança de si mesmo e a cobrança dos outros para nós. A gente precisa começar a buscar essa luz. Todas as pessoas que chegaram nesse patamar e vieram para mim em termos de auxílio, não somente através de terapia, às vezes até amigos e tudo, e nem tá rolando terapia nem nada, assim, não tá mais ou menos, né? A gente não deixa de ser terapeuta. Mas ainda assim, não tá rolando uma terapia, né, tipo, formato e tal. E aí, dentro dessa realidade, eu vou instigando a pessoa a fazer coisas que ela gosta de fazer. Instigando a pessoa a se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Se a gente se conhece, a gente sabe aonde trilhar. Tem um exercício que eu deixo aqui como sugestão para todo mundo, que é o seguinte: faça uma lista de 10 coisas que você mais gosta de fazer. Mas tem que ser aquelas coisas muito boas, sabe? Tipo, caraca, quando eu faço isso eu fico hiper ultra top, gosto demais, fico muito energizado. Sabe o que acontece? Normalmente, as pessoas não conseguem colocar duas. Se você não sabe o que te faz feliz, como que você vai buscar a sua felicidade? Se você sabe o que te faz feliz, mas não executa, quando você acha que vai ser feliz? Parece simples, né? E na verdade é. O pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que é simples mesmo. Se você gosta de fazer determinada coisa, faça. Ah, mas o que vão pensar de mim? Pô, cara, ok. Vão pensar que uma pessoa feliz, meio doidinha de repente, mas feliz que está fazendo determinada coisa. E o que o pensamento do outro vai te trazer? Por muitas vezes as pessoas falam assim para mim, Sauler, às vezes eu deixo de ir numa festa que sei lá, né? O que vão pensar de mim? Nessa festa você conhece quantas pessoas? Ah, eu devo conhecer só umas meia dúzia de pessoas. Essas pessoas que vão olhar para você estranho são dessas meia dúzia? Não. Essa meia dúzia aí, pô, só pessoa bacana comigo, que me ama, que gosta muito de mim. Uhum. Depois dessa festa, você acha que vai ter contato de novo com essas pessoas que vão, talvez, te olhar de forma avaliadora? Acho que não.
Se uma pessoa que vai passar tão rápido na sua vida e nunca mais vai voltar, você dá tanta atenção assim, quer dizer que você está focando em coisas que são pequenas e não nas coisas grandes desses amigos que estão com você, que te conhecem e que te aceitam do jeito que você é. E certamente tudo que a gente foca cresce. E às vezes são coisas tão simples que a pessoa fala assim, caramba, é mesmo, né? E é mesmo. Só que a gente às vezes não consegue chegar nessas questões sozinhos. E aqui fica a grande dica, gente. Não é para procurar o Sauler, mas para procurar, de repente, ajuda profissional. Se você não está dando conta, se você já buscou pessoas, pares, amigos, e não está conseguindo dar conta, se você, de repente, já buscou até ajuda profissional, cara, tem muitos profissionais que trabalham de formas bem diferentes. Não se limite a, de repente, um apanhado de profissionais que você foi e não deu certo. Porque se você parar para fazer uma conta básica, isso, em comparação com todos os profissionais que existem, não é nada. De repente é menos de 1%. De repente não, certamente é menos de 1%. Então, para que você vai, de repente, chegar e desistir por conta disso? Uma outra coisa que é muito importante salientar é que muitas pessoas vêm a esse ponto de querer tirar a própria vida por acharem que não são bons em nada. Sauler, eu não sou bom em nada. Incrível, cara. Eu tento isso, não sou bom. Eu tento aquilo, não sou bom. E todo mundo me critica. Eu tô saturado, cara. Não aguento mais tanta crítica. Não aguento mais ser alvo de chacotas. E eu realmente, eu vejo, eu sou incapaz. Sauler, eu não consigo. Eu acho que eu vim com defeito de fábrica. Não é possível. Acho que eu nasci por um erro divino e eu vim aqui para sofrer mesmo. Saibam de uma coisa, ninguém nasceu para sofrer. Nós nascemos para sermos felizes. Opa, calma aí, Sauler. Não tem aquela frase lá que a felicidade não pertence a esse mundo? A felicidade plena, gente. Eu vou te dizer, eu sou feliz pra caramba na minha vida. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, um de 12, uma de 1 ano e 3 meses, daqui a pouco. Vai fazer dia 8. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas, eu tenho meu emprego que, cara, é uma plenitude para mim. Sempre quis trabalhar com alguma coisa que ajudasse as pessoas. Sempre quis, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu possa ajudar as pessoas. Só que como é que ganha dinheiro com isso? Eu não sabia. Eu não sabia que terapia poderia ser um caminho para mim. E justamente por ser atendido terapeuticamente, que eu vi que esse era um caminho positivo e possível. E hoje eu me sinto pleno, auxiliando vidas. Às vezes, a gente simplesmente não achou a estratégia mais adequada para que a gente possa se sentir feliz. Aquele lance de sextou, cara, eu estou todos os dias. Que eu sou feliz todo dia. Felicidade plena? Não. Porque certamente se eu vejo alguma coisa, alguma pessoa que está passando por dificuldade, eu fico tocado. E muitas vezes até ajudo. Muitas vezes. Sempre. Não. Eu sou imperfeito. O cara que está aqui fazendo a palestra não é melhor do que ninguém, não. O palestrante simplesmente estudou antes e agora está compartilhando um pouquinho do conhecimento. Então, dentro dessa realidade, a gente tem que saber que nós somos imperfeitos, sim, nós estamos em marcha evolutiva, sim, e a vontade de melhorar, a vontade de fazer diferente, esse empenho de realmente conseguir se melhorar através da ação, faz toda a diferença. Eu estava fazendo a ambientação e tem a música que fala justamente isso. O saber nos faz compreender, mas a ação nos faz crescer. Se nós tivermos muito conhecimento e não colocarmos em prática, nós somos como se fosse um livro. O livro por si só não faz nada. Mas aprenda o que ele está ali te colocando em termos de conhecimento e coloque em prática para ver. Dalai Lama falou certa vez uma coisa que é muito interessante, eu me recordo sempre. Quando questionado, qual é a melhor religião? A melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Se de repente as pessoas se julgam melhores porque são espíritas, já começou bem equivocada.
ser espírita só traz mais responsabilidades. Sabe aquela situação? Tipo, não tem nem como eu fugir mais. Eu sei qual é a consequência. Então eu meto o dedo na tomada sabendo que eu vou tomar choque, mas vou meter o dedo assim mesmo. Toda ação tem uma reação, causa e efeito. E tá tudo certo. Às vezes você precisa ainda disso. Que isso, Sauler, que absurdo. Não, às vezes a gente precisa. Entre prazer e dor, a dor motiva muito mais do que o prazer. O prazer faz com que a gente se acomode. Nós somos destinados, a não ser que o Cristo estava lá de zoeira com a gente, quando ele disse, sois deuses, podereis fazer o que faço e muito mais, a gente se limita. Eu, de repente, trabalho no sopão e acho que já sou um espírito crístico. Eu, de repente, vou e compro uma cesta básica. Nossa, sou caridoso pra caramba. Nosso lar, aí vou eu. Hashtag André Luiz juntinho. Cara, não, gente. Não é assim. Até porque os nossos resultados não nos definem. Se você realmente quer ser um espírito de luz, a sua luz tem que estar acesa sempre, e não somente em breves momentos. Se você é bom pontualmente, saiba que pontualmente você está conseguindo avançar. Coloca na balança quanto tempo durante o dia você se conecta com o Cristo e quanto tempo no dia você se conecta com a programação da TV, do YouTube, das mídias sociais. Normalmente, não dá nem para comparar, é irrisório. E se você se conecta pouco com o Cristo, que é a luz do mundo, sério, você ainda está achando ruim que você não está conseguindo avançar tanto? O caminho é esse. Ele disse, eu sou o caminho. Percorre, cara, não tenta enfeitar, não. É só percorrer esse caminho. Vem aqui, ó. Não vou te pegar no colo. Mas aqui já está a caminhada todinha. E nessa estrada, por mais que você não percorra, tem muita gente percorrendo. Então, o matagal que está do lado tentando tapar essa estrada não vai conseguir, porque ela está sendo percorrida. Basta você querer percorrer também. Mas você pode chegar e falar, não, mas eu sou desbravador, eu quero abrir um outro caminho. Vai lá. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né, de abrir uma picada, que é justamente abrir o caminho no matagal. Cara, é osso. Bem desafiador e às vezes doloroso. Tanto em termos musculares, quanto aquele capim que às vezes corta pra caramba. Cara, a gente já tem um caminho. A gente já tem a quem seguir. Não tem nada de errado, de repente, você aprender com André Luiz, com Emmanuel, com Chico, com o pastor Cláudio Duarte, com quem quer que seja. Não tem problema. Só que não confundam. O mestre é um só. Existem outros que vão auxiliar. Mas se esses outros auxiliam, sem exaltar esse mestre, sem se colocar como uma ferramenta, tal como Paulo de Tarso disse, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim, ele literalmente reencarnou numa própria reencarnação. Existe uma coisa que eu falo que é muito certa. Se você está com toda essa vontade, com toda essa disposição para tirar a sua própria vida, tire mesmo, mas sem se matar. Esqueça tudo que você está vivendo. Desista de toda essa estratégia que você tem adotado até hoje, que tem te trazido esses resultados e essa vontade de você desistir e ir embora. Para com isso. Essa estratégia está sendo tão danosa que você não está aguentando mais. Viva de forma diferente. Faça tudo diferente. Mas é muito difícil, Sauler. Eu já sou assim há tantos anos. Para quem tem esse conhecimento, eu pergunto, você prefere, então, desencarnar e encarnar para conseguir fazer coisas diferentes? Ou você prefere fazer coisas diferentes ainda nessa reencarnação? É uma questão de escolha. Porque você vai ter que fazer coisas diferentes. A evolução é inevitável. Cara, o nosso fim, o fim, é ser um espírito crístico. Pode ser mais rápido ou pode ser mais moroso. Depende da gente. E aí eu queria compartilhar com vocês uma historinha chamada O Pinguim Melancólico. Essa historinha do Pinguim Melancólico
ela se passava num local onde existiam muitas aves. Aves das mais diversas espécies. Só que só tinha um pinguim. E o pinguim se sentia muito sozinho. E de repente ele começou a andar e viu um monte de galinhas ciscando. Aí ele olhou, chegou perto das galinhas e falou assim consigo mesmo: pô, tô vendo essas galinhas ciscando aqui, as minhas patas são até maiores do que as delas. Eu acho que eu vou conseguir fazer um negócio bacana, hein? Tentou ciscar que nem as galinhas. Todo desengonçado daquele jeito, diferente dele, tropeçou e caiu. As galinhas começaram a rir dele, mas riram muito. E ele ficou triste. Levantou e foi andando. Mais à frente, ele viu um monte de beija-flor voando, pegando néctar, parando no ar. Ele falou: caraca, que bacana, cara. Eu acho que eu vou tentar isso também. Pô, as minhas asas são grandes. Então eu vou tentar voar, que nem eles. E de repente vai ser legal para mim. E começou a bater as asas de uma forma toda estranha. Os beija-flores olharam aquilo e começaram a rir, e rir muito dele. E ele se sentiu muito mal, porque percebeu que não era capaz de fazer mais uma tarefa. Baixou a cabeça, bem cabisbaixo, foi mais à frente. E aí, de repente, ele viu um monte de canários, de diversas cores. Gente, que coisa linda! Parecia um arco-íris de tantos canários diferentes, de tanto lindo que eles eram. E eles estavam cantando lindamente. Então o pinguim pensou: caramba, é isso! Eu vou cantar que nem os canários. Mas quando ele abriu o bico para tentar cantar, saiu um som tão esquisito, tão estranho, que todos os canários pararam, olharam para ele e viram que ele estava tentando cantar. E começaram a zombar dele, mas zombar muito. E ali ele ficou realmente arrasado, pensando: cara, eu não sou bom em nada. Eu não sei fazer nada direito. Para que eu estou aqui? Para que eu estou vivendo? E ele lembrou que tinha um local muito alto, como se fosse um pico, que dava direto para o mar. E algumas aves se jogavam de lá, porque não aguentavam se sentir deslocadas, como ele estava se sentindo. E ele decidiu ir até lá. Olhou, estava bem alto, e aquele mar enorme. E ele se lançou. Só que quando ele caiu na água, uma coisa mágica aconteceu. Ele parecia um míssil. Ele foi rasgando a água. Ele meio que voava dentro da água. E ele percebia que ele conseguia ir tão rápido, mas tão rápido, que ele ganhava até dos peixes nadando. E ele pensou: caramba, eu não sei ciscar. Eu não sei voar. Eu não sei cantar. A minha habilidade é diferente. E eu estou gostando muito de saber usar a minha habilidade. O problema não é que você não saiba fazer nada. De repente você só não descobriu o que realmente você pode vir a ser muito bom. Dentro dessa realidade, não desista. Procure ajuda. Através dessa ajuda, você pode descobrir os seus potenciais. Você pode descobrir em que você realmente pode ser bom. E ser quem você é a melhor coisa para você. Você está tentando desistir de viver porque a dor está muito grande. E não porque você não quer mais viver. Descobrir o seu potencial e os seus recursos vai fazer com que você tenha uma vida totalmente diferente. Então, dentro dessa realidade, eu quero convidar todos a essa reflexão. Você pode ser também, se não for a pessoa pensando em suicídio, mas conhecer alguém que esteja, você pode ser, como diz Francisco de Assis, você pode ser o único livro que alguém vai ler. Faça a sua parte. Se a gente acredita que realmente o acaso não existe, por que será que essa pessoa apareceu no seu caminho? Por que será que justo você, ao invés de se esquivar, tente ajudar da melhor forma possível? E se você não consegue da melhor forma possível,
Busque alguma informação, busque ajuda para ajudar. Não tente empurrar para uma outra pessoa, sabe por quê? Porque ela te procurou, e se ela te procurou é porque ela confia em você. Ajude até certo ponto. Se você não consegue mais, beleza, mas você fez uma parte importantíssima, que é acolher e não negá-la novamente, como ela vem sendo negada por si e por muitos outros. O amor cobre uma multidão de pecados, mas ele também pode afastar as trevas interiores de qualquer um. E por isso, que esse ser tão iluminado, que é o Cristo, o amor, de uma forma muito explícita, que veio habitar aqui conosco, disse: eu sou a luz do mundo, e quem andará comigo não andará nas trevas, mas verá a luz. A luz está para todos, o sol nasce para todos, mas algumas pessoas se fecham, não querendo ver. Não porque não querem as coisas boas para eles, mas porque acham até mesmo que o sol eles não merecem. Eu não mereço isso. Eu não mereço essas coisas boas. Eu não mereço ajuda. Eu não mereço estar aqui. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui compartilhando esses conhecimentos e essas reflexões. Espero verdadeiramente que tenha ajudado vocês e outras pessoas que possam vir a assistir depois. E se porventura alguém quiser e tiver um tempo, eu não tenho certeza, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou ficar extremamente feliz em poder contribuir. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Sauler, pela palestra, pela excelente palestra e as reflexões tão profundas sobre esse tema, para a gente ter com a gente mesmo, né, e com quem a gente conhece. Com certeza, temos aí uns 5 minutos, pelo menos, aí, para a gente conversar um pouquinho. Alguém gostaria de colocar alguma questão, alguma reflexão, um comentário? Sim, Alexis, eu gostaria de agradecer, né, pela acolhida aqui nesse evento no dia de hoje. Muito legal a fala. Eu trabalhei 15 anos como enfermeiro e atuei um pouco em saúde mental também, né? E assim, algo que eu gostaria de deixar uma observação com relação às tentativas de suicídio, que algumas pessoas dizem assim, na fala vulgar do povo, né? Quem quer cometer mesmo suicídio não ameaça, faz logo, né? Então, assim, eu me lembro de um psiquiatra que teve uma fala que ele, para resumir assim, ele disse assim: as pessoas se matam para chamar atenção. Então, a tentativa de homicídio, de suicídio, ela é uma coisa que tem que ser levada a sério e que pelas pesquisas que foram feitas, parece que os homens, a tentativa de suicídio é como se fosse um pedido de socorro, e então os homens, eles avisam menos do que as mulheres cometem mais tentativas do que os homens. Mais ou menos essa é a minha fala. Obrigado. Gleison, muito legal você ter falado isso pelo seguinte: existe uma estatística que mostra que de 90% a 97% das pessoas que cometem suicídio, eles já avisaram de alguma forma que iam fazer isso. E é interessante a gente salientar que existem alguns suicídios que vão acontecendo antes e a gente às vezes não percebe. A pessoa comete primeiro um suicídio social. Em muitos casos, ela não está mais tendo contato com ninguém. Ela está isolada. Às vezes, ela comete também um suicídio em termos de moralidade, um suicídio que ela não busca mais nada que possa fazer alguma coisa positiva para ela. Então, ela já está, só vivendo mesmo, sabe? E quando ela chega nesse ponto, é muito possível que ela realmente faça o terceiro estágio, que é você eliminar a sua matéria. Então, dentro dessa realidade, Gleison, é muito legal você ter falado isso, porque, de fato, os homens procuram muito menos. Porque existe um preconceito ainda nesse mundo que nós vivemos, que ainda é muito machista, que o homem que procura ajuda é fraco.
Que o homem que se permite buscar terapia, fala sério, terapia é coisa de mulher, terapia é coisa de doido. Não, gente, terapia ajuda muito para você organizar a sua mente. Tem algumas pessoas que eu já dei mais ou menos umas 3 vezes alta e a pessoa fala, Sauler, para de me dar alta, eu quero continuar. Porque aqui eu vou me reorganizando e eu não chego de novo num estado que eu não quero nunca mais estar. Existem motivos dos mais diversos, mas esse ponto que você salientou é legal a gente falar aqui também, que sempre existem mensagens. Seja, de repente, a pessoa buscar alguém para falar, olha, pô, eu tô muito desgostoso da minha vida, estou desgostoso da minha vida, já começa a ficar atento. Poxa, cara, eu, sinceramente, nada funciona para mim. Pô, ninguém me entende. Me sinto totalmente isolado. Manda mensagens depressivas. Curte coisas que têm uma tendência a um teor suicida. E às vezes até mesmo falando de forma explícita, eu vou me matar. Se quis como falar. E se você de repente está percebendo que a pessoa está nesse estágio, cara, não fique esperando não. Fique esperando. Pode não ter tempo mais. E essa pessoa de repente se despede de uma forma definitiva nessa encarnação e depois a consciência de você pensar, pô, poderia ter feito algo, é justamente aterrador. Legal, Eu só obrigado. queria comentar uma coisa, que eu já passei por um processo desse, e graças a Deus, minha mãe, que estava desencarnada, veio em meu auxílio e falar para mim, me dê essa força que você dá às pessoas. Minha filha, não tente suicídio, porque isso, aquilo e tal. E não seja covarde, lute, você tem alguma coisa para fazer nessa vida. Mais na frente você vai ver o tanto que foi importante você estar viva. E foi isso que me salvou. Por isso que eu compreendo quando alguém está passando por uma situação assim, eu já fico orando, porque a prece ela é mais forte do que uma palavra, porque ela chega diretamente à pessoa através de outros socorros que podemos ajudar. Então, eu entendo isso. Eu já sofri muito achando que não estava aguentando minha dor, mas ela me mostrou que tem gente que está sofrendo muito mais do que eu. Por que ser covarde? Vamos seguir em frente e adiante. Isso foi muito bom para mim. Ouvir direito essas palavras da sua boca. E vi também hoje no Facebook um jovem que tentou suicídio. E logo cedo eu fiz uma prece para ele e pedi tanto a Deus assim. E depois eu vi que milhões de gente estava orando por ele também. Quando ele vai acordar, ele vai estar mais confortado, porque eu tenho certeza que alguém mais forte do que nós vai tocar no seu coração e ele vai acordar para se reorganizar na vida. É isso aí que eu tenho para falar. Que a paz de Deus esteja com todos. Que assim seja. Obrigado, Lúcia, pelo comentário. Gente, mais alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu queria falar rapidinho, né? Dar parabéns, né, pela palestra, que foi ótima a sua fala. E eu também sou psicóloga, né? Era no Brasil, agora eu estou aqui em Montreal e não estou trabalhando com isso. Mas já tive várias experiências também com pessoas no consultório, né? E como a gente deve estar atento, né? Não estou falando do consultório, mas no geral, na fala das pessoas, nisso que você falou, nos sinais que a pessoa dá, né? De que ela está precisando de ajuda, mas que às vezes ela não tem coragem de falar abertamente, pedindo, né, a ajuda. E coragem, muitas vezes a gente tem que fazer esse movimento, né, de buscar a família, muitas vezes avisar, porque a família às vezes não presta tanta atenção ou está envolvida com outras coisas, né? Então, para a gente fazer esse movimento, né, de estar atento, né, e tentar ajudar a pessoa.
Posso fazer um comentário também, Alexis? Muito pouco eu vejo falar, não sei, pelo menos no meu pouco conhecimento, a respeito das vítimas, né, que se fala, né, que as pessoas que sobrevivem da família, eu me refiro aos amigos, à família do suicida, né? E eu me recordo que a minha filha, quando tinha 16 anos, um amigo se suicidou. E eu me lembro de forma muito vívida, assim, a raiva que ela sentiu, sabe? Tipo, por que que ele não falou? Por que que ele não pediu? Por quê? Por quê? Sabe? Por que que não pensou nos pais? Enfim. E eu acho que também na verdade é só um comentário, assim, de que a gente também tem que se preocupar com essas pessoas que ficam, né? Os sobreviventes. Tem um termo, não tem um termo técnico, né? Para a família do suicida, porque essas pessoas também sofrem um impacto gigantesco. É claro que a gente se preocupa com aquele que que tentou ou que de fato cometeu esse ato, né, tão triste. Mas e as pessoas, né? Tem um raio grande ao redor dessa pessoa que fica, né? Tem que lidar com isso tudo. Olha, Thaís, isso é muito importante você ter falado pelo seguinte. Eu vejo muitas pessoas tendo algumas atitudes assim. É frescura, como eu falei durante a palestra. É frescura. Ah, tá querendo chamar atenção. Ah, cara, sinceramente, não acredito não. Ó, tá de charminho. Só que quando acontece, o que dói muito, em muitos casos, é justamente esse remorso. Eu poderia ter feito algo e não fiz. De verdade, você vai levar isso, de repente, para o resto da sua vida. E isso é pesado demais. Isso é forte demais. Vale muito mais a pena você, de repente, perder tempo ajudando quando a pessoa está num estado muito complicado e ajudando até mesmo quando você não consegue pelos seus próprios esforços, buscando ajuda profissional, porque depois que vai, já era. Você não tem mais como, de repente, atuar. Ah, mas nós somos seres reencarnantes. Mas beleza, cara, a gente está vendo essa reencarnação. Essa reencarnação, a pessoa cometeu suicídio e já foi. Então, dentro dessa realidade, é muito importante isso que você falou, por conta dessa questão e também pela dor gigante que fica, essa lacuna gigante que fica dentro de cada pessoa. Porque existe sim essa questão de, poxa, a pessoa poderia ter falado. Só que às vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida, a gente está tão preocupado com a gente tanto não segue a orientação e a filosofia do Cristo de amar ao próximo como a si mesmo, e se eu amo o outro como eu gostaria de ser amado, eu vou ver que ele está trancado no quarto e eu sei que isso não é natural. Eu vejo que ele está deprimido e eu sei que isso não é natural. Eu vejo que, de repente, ele não quer nem conversar, nem me desejar um bom dia, e eu fico sem desejar também, porque, fala sério, eu vou ficar arrastando? Se ele não quer falar comigo, eu também não falo. Calma aí, cara, calma. Você pode fazer alguma coisa a respeito disso, e você pode justamente trazer um alento que possa tirar ele desse universo, que ele não está aguentando mais, mas que ele não tem forças para sair, porque ele se segura com tudo que ele tem, que aqui está menos pior do que se permitir ter contato com você e quando ele faz alguma coisa, exemplo, muito bobo, de verdade, gente. Fulano, lava a louça. O fulano vai lavar a louça e demora mais ou menos umas 2 horas, o que você demoraria 20 minutos. Você é lerdo pra caraca, hein? Sabe o que essa pessoa pensa? Caraca, pra que eu vou fazer? Se eu vou fazer e vou ser criticado. Se eu vou fazer e vou me sentir um inútil. Se eu vou fazer e vou ouvir. Nem para isso você serve? Então a pessoa faz o quê? Não faz. Começa a se isolar. Isso é só um exemplo dos mais bobos, mas isso acontece direto. Só lembrar uma coisa muito interessante, você me fez lembrar que tinha na empresa a gente sempre tinha as reuniões de segurança, né? E falava que toda vez que acontecia um acidente, todo acidente é pautado de vários incidentes, né? Então, essa atenção que a Renata comentou e que você também comentou, que tem que ter a esses pequenos,
os pequenos sinais que a pessoa vai dando, uma conversa, um afastamento social, isso tudo a gente tem que observar. E o ponto é esse, né? A gente vive, né, convive com muitas pessoas e a gente não tem nem noção. A gente está vendo o externo, mas a gente não tem noção do que elas estão passando internamente, né? E às vezes, até nessas conversas, hoje a gente está vivendo uma sociedade muito doida, né, de consumo e várias situações em que mexem muito com o emocional. A gente aqui, principalmente, né, vindo como imigrante para um país que a gente, né, não conhece, língua, um monte de coisas que vão acontecendo também. E a gente, numa conversa, né, a gente prestar mais atenção com as pessoas que convivem conosco, né, prestar atenção no que as pessoas falam, observar o que as pessoas falam, também para poder ajudar nesse sentido, né, se não orientar diretamente, né, indicar uma orientação, alguém que possa ajudar ou alertar, enfim. A gente tem esse papel também, né, a gente tem esse dever de estar atento também ao que as pessoas que estão à nossa volta, porque acontece cada vez mais próximo da gente, né? Isso não está longe mais, né? Antigamente era longe, um caso isolado, hoje é muito próximo, muito próximo. Então a gente tem que estar atento a esses pequenos incidentes, essas pequenas falas diferentes. Opa, por que está falando isso? Já falou mais de uma vez, comentou, está reclamando muito, está insatisfeito, né? Então, isso são sinais, né, de depressão, enfim. É isso. Saulo, boa noite. Eu gostaria de fazer uma questão. A gente sabe que, de forma geral, tem alguns fatores que influenciam bastante no aumento da taxa de suicídio. Por exemplo, nesse momento, com o período de quarentena, as estatísticas mostraram que aumentou drasticamente os casos de suicídio, né? Em falas do Divaldo Pereira Franco, que inclusive ele escreveu muitos livros falando sobre a saúde emocional, mental, eu já ouvi ele dizendo que para os próximos tempos essa vai ser o maior problema da sociedade, da humanidade, não só a taxa de pessoas depressivas, mas o aumento de suicídio, né? Vai ser o principal problema realmente da sociedade. E eu queria saber de você, a questão é o seguinte: dentro do contexto suicídio e espiritismo, em toda a literatura mais moderna do espiritismo, você já encontrou algum método para poder estar trabalhando a prevenção do suicídio de forma geral na sociedade e não trabalhando casos específicos quando a pessoa já chega no fundo do poço? Fantástico, João. Eu gosto muito. Eu estava dentro da programação, mas eu não falei durante a palestra. E foi justamente o seguinte: se você parar para analisar, nós estamos justamente num momento de transição planetária. A transição planetária é a gente conseguir sair de um estado onde nós estamos no orbe de provas e expiações e passando para um mundo de regeneração. Tá, Saulo, o que isso tem a ver? Tem a ver que é o seguinte: para você habitar um mundo ditoso, você pode agora chegar aí, próxima reencarnação eu vou dar um pulo lá para ver como é que é. Não é assim que funciona. Existem pré-requisitos. Você precisa chegar num nível tal, condizente com o orbe, para você poder habitar. E aí, a partir desse momento, existem algumas pessoas, alguns espíritos, que já sabem que não vão conseguir continuar no planeta Terra. Eles vão ser deslocados para um outro orbe que ainda está no mundo de provas e expiações, não no de regeneração, e continuar a sua jornada evolutiva. Tá, e aí? E aí que é o seguinte: existem um monte de espíritos que estão querendo vingança, que estão querendo se comprazer com a maldade, estão querendo ainda fazer um monte de coisas negativas para pessoas específicas. Pensa comigo. O que adianta eu ficar, de repente, obsidiando e tudo, e, de repente, ele entrar numa casa espírita ou então em alguma igreja e conseguir melhorar a sua condição, ampliar a sua visão e despertar para o Cristo? A estratégia hoje é justamente o suicídio.
Se eu, quanto espírito obsessor, é só um exemplo, hein, gente? Sou espírito obsessor de ninguém, não. Se eu, quanto espírito obsessor, estou querendo continuar nesse conluio tenebroso de ficar nessa vingança, vai lá, vem cá, mas eu quero continuar nisso porque não vou deixar ir embora, o que é a melhor estratégia para essa pessoa não avançar? Abreviar a existência dela. Então, se eu fizer todo um mecanismo para que ela se suicide, e aí você vê o quanto que está tendo suicídio de jovens. O jovem vai embora, desencarna, talvez não reencarne mais no planeta Terra, porque, de fato, estamos evoluindo para a regeneração, devido ao fato de contrair ainda outros débitos e aqueles que ele deveria conseguir melhorar para obter pré-requisitos, ele não avançar. Então vai o quê? Todo mundo para um outro orbe de provas e expiações, aonde vai ficar ali, nesse contexto todo. Então, o que é a grande estratégia hoje trevosa? Levar todo mundo ao suicídio. Por isso esse número enorme, antes mesmo da pandemia. E por isso essa preocupação, porque os ataques estão cada vez maiores. Gente, é muita coisa. Não é pouco, não. Não é pouco, não. E dentro dessa realidade, o que fazer é justamente o básico, que a gente não pega nem o básico. A gente quer voar e não consegue nem levantar ainda para ficar titubeando em termos dos nossos passos. Seguir o Cristo só é desafiador porque a gente não quer deixar e largar a mão de fazer o que a gente quer. E deixar de largar a mão de fazer o que a gente quer para fazer aquilo que a gente precisa. Eu ouvi certa vez de um espírito muito bondoso que ele fez uma alusão usando café. Olha só, cara, é incrível a sabedoria desses espíritos. Ele falou o seguinte, ele estava num processo de atendimento e ele pegou, estava bebendo um café bem amargo e deu para a pessoa. Bebe um pouquinho? A pessoa foi e bebeu. E aí ele olhou para ela e perguntou, tá gostoso? Aí a pessoa, não. Por que você não falou que estava ruim? Às vezes a gente tem que se posicionar quando a coisa não está boa, porque senão a gente fica aceitando coisas erradas que não vão nos fazer bem, pura e simplesmente para não se desgastar com o outro. Aí ele foi e depois ofereceu de novo. Aí a pessoa foi e bebeu. E aí ela fez cara feia. E aí ele foi e perguntou, o que houve? Tá ruim? Tá amargo. Sabe por que você está achando ruim? Porque você está acostumada com açúcar. Na verdade, ele perguntou assim, o que fica melhor? O que faz para ficar melhor? Colocar açúcar. Ah, sim. Então, colocar açúcar melhora. Melhora. Açúcar faz bem para a sua saúde? Não faz muito, não. Em grande quantidade pode ser bem prejudicial. Pois é. Assim são também com seus problemas na sua vida. Você não quer sentir amargores da sua vida. E você fica colocando açúcar para lidar melhor com as suas questões. Você busca açúcar em coisas que não vão te agregar e, na verdade, até prejudicar, ao invés de ir justamente para o caminho que vai fazer diferença para você. Eu lembro que foram algumas colocações, cara, com café. Eu fico assim, gente, meu Deus, como pode, né? E dentro dessa realidade, João, o que eu vejo cada vez mais nas literaturas, sejam elas rebuscadas ou não, que nós devemos nos conectar com o Cristo. Todos nós estamos interligados. Todos nós temos aquela condição de funcionar da melhor forma possível. Só que você pode comprar um monte de eletrodoméstico sensacional. Se você não plugar na tomada, ele não funciona. E a nossa energia vai deprimindo, vai realmente acabando, até o ponto que você não aguenta mais e você precisa desesperadamente, cara, eu não aguento mais. E o que acontece? Tal como o nosso companheiro André Luiz fez, depois de anos lá no umbral, ele finalmente, de coração aberto, pediu auxílio. E ele recebeu o suporte, porque ele se conectou. A conexão com o Cristo é o que faz toda a diferença, João. A conexão com o Cristo é o que realmente vai afastar essas trevas. Somente isso vai funcionar? Não. Porque a gente, às vezes, não tem maturidade para compreender da melhor forma. Por isso, vivemos em sociedade. Se eu estou com fome,
de 4 dias sem comer, essa fome só vai passar quando eu comer. E podem ser 4 dias. Se alguém chegar e me levar, Sauler, olha só, tá vendo essa mesa repleta de comida? Vai lá, meu camarada, faz o que você quiser. De verdade, minha fome de 4 dias acaba em alguns minutos. Por mais que você esteja sofrendo há muito tempo, quando você se alimenta daquilo que realmente vai tirar o seu problema de você, vai te saciar, esse problema se esvai, se dissipa, evapora. O Cristo é a luz do mundo. O Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. A sua resposta, então, que eu poderia dar é justo isso. A gente se conectar com Cristo e se permitir também receber a ajuda do outro. Porque Deus age no homem através do próprio homem. Pessoal, é uma pena, né? A gente um assunto para a gente. Sei que pode ter alguém que tenha mais questões aí, mas a Fran deu uma sugestão muito legal de fazer a vibração para quem e quem quiser depois da vibração, quiser ficar um pouquinho mais, eu acho que quiser fazer mais pergunta ou a gente continuar a conversa, a gente fica um pouquinho mais depois, e quem não puder, aí pelo menos participa da vibração e a gente libera. Pode ser assim? Pode ser assim, Alex? Não, fui eu que fiz a sugestão. É? Foi. Que tinha sido a Fran. Mas o Luiz, ele tinha um compromisso, ele teve que ir. Então, entendi. Nós vamos ter que ver quem poderia fazer a prece final, a vibração. Entendi. Senão eu tento fazer. Amigo, você é bom nisso. E pronto. Então faz aquela vibração que você faz muito bem. Então eu vou tentar. Bom, gente, vamos então fazer a vibração para a prece final e aí quem quiser ficar um pouco mais, conversar mais um pouco, não sei se o Sauler pode ficar um pouco mais depois. Tá bom, obrigado, Sauler. Aí quem quiser conversar mais sobre o tema, é um tema muito sensível, muito importante, e estamos abertos aí para uma continuação após a prece final. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Senhor nosso Pai, por tudo que nos tem dado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa terra, passando pelas experiências que temos que passar, Pai. Passando por todas as oportunidades, todas as situações, Pai, que temos que aprender a lidar ainda, Pai. Nesse caminho, Pai, vemos a luz de Jesus, nosso Mestre, a nos chamar para o seu reino de paz, de alegria, de amor, e nos iluminar o caminho, Pai, como um sol que chega até a face de nosso planeta com muita calma, com muita harmonia, e que esse sol, Pai, aqueça a face dos nossos rostos, nos mostrando a importância, Pai, de estarmos vivos, de estarmos aqui presentes, entre as pessoas que amamos, junto a todos aqueles que convivemos, Pai. E que em cada ponto do planeta, Pai, possamos estar presentes, junto daqueles que amamos, junto daqueles que devemos estar ao lado para nosso próprio aprendizado. Na oportunidade de termos a convivência com os mentores espirituais, Pai, que nos iluminam o caminho, que nos instruem nas nossas fraquezas, possamos, Pai, contarmos com esses amigos espirituais que estão ao nosso lado em cada momento da nossa jornada, dos mais alegres,
mas também nos mais difíceis, mais ainda eles estão lá do nosso lado, Pai. Possamos lembrar que temos essa possibilidade de apoiar nos seus ombros e sermos até carregados quando não pudermos andar, Pai. Assim, lembremos sempre, Pai, irmãos, de elevarmos nosso pensamento ao mais alto. Possamos então imaginar, Pai, este sol maravilhoso que é o coração de Jesus, iluminando toda a terra. Possamos então ver a terra com suas florestas, com seus rios, com suas montanhas, recebendo essa bênção do sol. No coração de Jesus, que nos dá uma paz maravilhosa. Que essas florestas possam sentir a chuva que acalma, que alivia, que fertiliza. E essas gotas, Pai, são gotas douradas que chegam até nós, que caem por nosso corpo, levando todas as impurezas, deixando nosso corpo radiante, refeitos para o nosso reencontro com o nosso verdadeiro destino em Cristo, para que possamos, nesse plano material em que habitamos, influenciar, ajudar, agir, em nome de Jesus. Possamos assim, Pai, observarmos a conexão de todas as pessoas no planeta, nesse momento que vivemos, a fraternidade de todos, dando-se as mãos, abraçando todo o planeta, abraçando os seus amados, numa oportunidade maravilhosa. E assim, vamos vendo, Pai, uma luz maior saindo do planeta, brilhando no planeta, para uma nova realidade em que adentramos agora. Lembrando assim, Pai, da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Pai amado, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Assim seja. Muito obrigado. Gente, obrigado a todos que participaram. Fiquem à vontade de ficar mais um pouco, para a gente estender um pouco mais a conversa. Quem quiser, pode ficar um pouco mais. Quem estiver aqui, obrigado pela participação e uma excelente semana. Saulo, se você me permite, eu vou dar continuidade na questão que eu te coloquei. Você disse que a conexão com Jesus é o caminho, né? Eu concordo com você que também é. Mas, pensando na misericórdia divina, onde todos são iguais, todos são filhos de Deus, eu fico pensando em todas as culturas não cristãs sobre o planeta. Será que eles não têm chance nenhuma? Então, como o problema é o mesmo em todas as culturas, em todos os planetas, essa fase difícil para todos, não só do Covid, mas as questões
individuais, e mesmo se for casos que as obsessões são muito fortes em todos os seres que estão sobre o planeta, né, para abreviar o seu período de última chance antes do exílio. Então, eu vou colocar um raciocínio de reflexões minhas, né? Faz muito tempo já que eu trabalho nessa linha de fazer com que as pessoas se apoiem, independente da sua crença, na sua força interior, no seu eu superior, né? Que é a nossa conexão com o divino, direto com o divino. Independente da crença, se ela é judaica, ou se ela é cristã, se ela é taoísta, shintoísta, não importa, budista, cada um, quando ele busca dentro de si a sua força interna, ele realmente consegue contornar todos os problemas, as dificuldades, as mazelas interiores. E então eu trabalho com atendimento fraterno e eu sempre procuro fazer com que as pessoas voltem para dentro de si para encontrar sua força interior, para superar os vários níveis de dificuldades que todos nós somos vulneráveis nesse percurso de aprendizagem que nós temos. Então, quando eu coloquei se dentro da literatura espírita você já encontrou algum método, porque ler o Evangelho, entender todas as obras de base do Espiritismo, isso daí todos nós aqui temos algum conhecimento, mas eu não tenho lido obras recentes, mais contemporâneas. Eu sei que o Divaldo trabalha nessa linha, inclusive com uma série de livros dentro da saúde emocional e mental, mas não tive a oportunidade de ler todos, só alguma citação, alguma coisa, para saber de que forma que se trabalha as pessoas buscando a sua força interior, independente da sua crença. Dentro da Desculpa. Não, só indicar também, tem a Joana de Ângeles tem a série psicológica, né, da Joana, que fala bastante dessa questão, que ajuda bem nessa questão da reforma íntima. Tem um palestrante chamado Victor Antenori, ele faz o estudo dessa obra com abordagem de psicólogo também, e tem um trabalho muito legal de palestras. Ele faz um estudo dessa obra assim, fantástico no YouTube. Tem mais de 100 vídeos dele só dessa obra, né? É uma série de livros, então vale a pena, de repente, também buscar essa obra. Mas fala aí, Saulo. Com relação a isso que o João acabou de dizer, é muito importante, né? O fato de eu ter dito sobre o Cristo e tudo é porque dentro do contexto da doutrina espírita, ele é o nosso mestre maior e, obviamente, dentro dessa realidade, ele vai sempre ser o baita exemplo. A gente vê que são muitas derivações, a gente vê que muita gente fala muita coisa diferente, mas no contexto, se você parar para analisar, tudo foi ensinado lá atrás. Eu hoje atendo terapeuticamente pessoas que não creem em Deus, como eu até falei, né, da menina de 15 anos, eu atendo ateus. Então eu não vou falar do Cristo, mas eu vou falar da moralidade, vou falar da filosofia. E é muito interessante que existem outras ciências, João, que ajudam demais. Cara, eu sou analista corporal e algumas pessoas até às vezes falam que eu sou bruxo, porque eu sei de coisas que a pessoa tem, tanto de dores quanto de recursos, que ela nunca falou para ninguém. Eu atendo uma senhora de 68 anos que eu comecei a explicar como ela funciona. Inclusive, existe uma coisa que nem todo mundo sabe. Muitas pessoas acham que isso é doideira, mas é muito real, que algumas pessoas têm uma desconexão tão grande com o mundo real para se sentirem melhores, que elas criam um mundo paralelo dentro da própria mente. E aí eu fui e falei, você já reparou, para a senhora de 68 anos, você já reparou que você tem isso, isso e isso, que você funciona desse jeito? Aí ela parou e falou, Sauler, você é bruxo. Eu nunca falei disso para ninguém na minha vida toda. Como é que você sabe disso? E por que eu estou te falando sobre análise corporal? Agora a gente está saindo total da religião, total da doutrina espírita. A gente está falando sobre ciência.
A gente está falando sobre questões da pessoa. Eu consigo literalmente, João, analisando o formato do corpo da pessoa, saber o porquê que ela procrastina, saber o porquê que ela não consegue lidar com pressão, saber por que que ela não gosta muito de toque, saber por que que ela se sente sempre carente e precisa que as pessoas possam, tenha essa necessidade que as pessoas tenham que suprir ela da carência dela. Porque dentro do processo de formação nosso, do útero até mais ou menos os 5, 6 anos, nós temos vivências muito intensas que a gente não consegue recordar porque o hipocampo ainda não estava formado, então a gente não consegue resgatar essa memória, mas o nosso sistema límbico já existia. Então a gente recorre de forma instintiva para se defender, para viver, para funcionar através dessas experiências. E o incrível é que o formato do corpo, ele também é totalmente condizente de como você funciona na mente. Analisando a pessoa, eu consigo mostrar para ela, você é desse jeito, você funciona desse jeito, e no final, eu não fico imputando nada na cabeça dela, não. Porque eu trabalho também com a maêutica, criada por Sócrates, que é justamente uma técnica onde eu faço perguntas e a pessoa chega nas respostas. Eu não fico dando respostas para ela. E quando ela consegue perceber, caramba, realmente eu funciono desse jeito. Pois é, você funciona desse jeito por isso, isso e aquilo outro. A sua dificuldade é por isso, isso e isso. E ela começa a perceber que tem uma origem que ela nunca percebeu, que ela nunca prestou atenção. Mesmo sem falar do Cristo, mesmo sem falar de espiritismo, mesmo sem falar sobre religião e doutrina qualquer, ela se entender faz com que ela queira viver. E foi isso que eu fiz com essa jovem de 15 anos. É isso que eu faço com diversas outras pessoas. Porque, quanto terapeuta, eu não posso levantar bandeira religiosa. Mas eu sempre falo quando tem campo. A pessoa, por exemplo, é espírita, então eu vou falar dentro do contexto que ela acredita. Mas eu não vou ficar levantando bandeira religiosa nenhuma. Então, dentro dessa realidade, João, não necessariamente a gente precisa ficar preso ao Cristo, mas sim aos ensinamentos dele. Entendendo como você funciona e compreendendo qual é a doutrina dele, do Cristo, entendendo a filosofia dele, eu vou colocando de forma muito palpável conforme você funciona, para que você possa, de uma forma muito mais condizente de como você é, colocar em prática, sem ser abusivo, sem ser invasivo, sem ser ruim para você. Você consegue ser o seu melhor, da melhor forma que você realmente tem que funcionar. Eu queria dizer que o Saulo é meio bruxo mesmo. Ele fez comigo a experiência realmente. Alex, boa noite. Nós gostamos muito da palestra, a reunião foi ótima. Um abraço a todos. Uma honra tê-lo conosco. Tê-los conosco. Bom, muito obrigado, Saulo. Um abraço. Aproveito e desejo uma boa noite a todos, então. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, João Luiz. Obrigado pela participação. Tchau, João. Um abraço. Um abraço a todos. João. Gente, o João Luiz, ele coordena a parte de atendimento fraterno aqui no SESC. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo, que a gente passa, né, João? Não sei se você está ainda por aí, mas temos também o atendimento fraterno online também, né? Também uma ajuda, uma grande ajuda, né? Com certeza. Então é isso. Agradecer a todo mundo por ter ficado ainda aqui depois do. Sinal de que foi boa. Sinal de que foi boa a palestra, Saulo. Com certeza. Muito obrigado, Saulo, pela palestra. É sempre muito, muito excelente e nos oportuniza muita reflexão direta mesmo sobre o assunto. Eu que agradeço mesmo, de verdade, gente. A oportunidade de servir é uma honra, de verdade. Quando o Daniel me convidou, ele, pô, cara, desculpa, tá em cima da hora, pô, você consegue? Eu falei, cara, se eu não conseguisse, eu ia dar um jeito. Mas eu
não gosto de perder a oportunidade de servir. Eu, graças a Deus, me comprazo muito em conseguir ajudar as pessoas, e essa é uma forma, né, de ajudar. Então, compartilhar